Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de juvenis. Estamos estudando esta lição, iniciando aí o nosso terceiro trimestre de 2023. E o assunto da nossa capa é conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. E hoje nós temos um assunto importantíssimo a ser estudado, que é Cristo entende você. Vamos estar aqui adentrando na epístola aos Hebreus. Na epístola aos Hebreus, nós iniciamos com Hebreus 4, verso 15, que nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus está apto a socorrer aqueles que são tentados, porque ele mesmo já foi tentado em tudo. E o detalhe importante nisso é que Jesus nunca cedeu à tentação. Portanto, ele é apto a socorrer aqueles, que estão sendo tentados. Nós iremos fazer uma leitura bíblica que está baseada aqui em Hebreus, capítulo de número 4, verso 14 ao 16, e capítulo 7, verso 26. Depois vamos lá para o capítulo de número 10. Vamos aqui ao capítulo 4 primeiro. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 7, verso 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Hebreus capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Uma palavra referente ao nosso Senhor, Jesus Cristo, o qual, adentrando no mundo, não veio para fazer algo superficial, mas para preparar um corpo para ele. Um povo que pudesse estar ligado a ele como cabeça da igreja que ele é. Então, nós temos aqui os objetivos da nossa lição de hoje, que é ensinar o que significa Cristo como nosso grande sumo sacerdote, demonstrar como a humanidade de Cristo nos beneficiou e mostrar que Cristo foi uma pessoa perfeita e que nós, estando nele, poderemos ser perfeitos aos olhos de Deus. A gente vai entender isso aqui através
da lição. Primeiro tópico, o grande sumo sacerdote, humano como nós. Vamos ver aqui esse detalhe sobre a vida de Cristo. Sacerdote no judaísmo era a pessoa que atuava como intermediário entre os homens e Deus, seja oferecendo sacrifício, seja orando, seja aconselhando. Eram muitos. Entretanto, existia o sumo sacerdote, que no caso era um, que nada mais era do que o maior dos sacerdotes, o chefe. Em Hebreus 4 e verso 14, todavia, Cristo é qualificado como um grande sumo sacerdote. Só para diferenciar, o profeta era a ponte entre Deus e o povo, mas o sacerdote e principalmente o sumo sacerdote era a ponte entre o povo e Deus. O profeta recebia de Deus, transmitia para o povo, e o sacerdote levava do povo e oferecia a Deus como ofertas, sacrifícios, orações e tudo mais. Nosso segundo subtópico, grande em compaixão. Uma ótima notícia. Hebreus 4:15 diz que nosso grande sumo sacerdote tem compaixão de nós. Aqui já é uma grande obra, porque nós não merecemos que ele tenha compaixão. Então, se o nosso grande sumo sacerdote, que é Jesus, o texto está dizendo que ele tem compaixão de nós, então já temos aqui um motivo para nos alegrarmos. Ou seja, ele sabe o que a gente passa. Ele sofre conosco. Pois, como nós, Jesus foi tentado em tudo. Entretanto, diferente de nós, ele nunca pecou. Jesus, embora haja se feito homem, para poder ser levado à cruz como sacrifício vivo e agradável a Deus, ele nunca cedeu a nenhuma tentação. Nunca a maldade conseguiu penetrar o seu coração, o que não é o caso de qualquer outro ser humano que precisa de um Salvador, inclusive a própria mãe de Jesus, que disse: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então Maria está dizendo: Deus, eu preciso de ti e tu és o meu Salvador. Então todo ser humano, todos, indistintamente, todos, sem exceção de ninguém, sem exceção de nenhum, todos nós, todos, necessitamos de um Salvador. Assim, você e eu possuímos diante de Deus o mediador perfeito, que além de entender completamente nossas falhas, embora não concorde com elas, Jesus não concorda com nossos erros, com nossas falhas, com nossos pecados, né? Ele experimentou a vitória sobre o pecado por amor a nós. Ele enfrenta esse gigante e o derruba por terra. Inclusive aqueles que são nossos pontos fracos, Jesus conhece, Jesus entende, e morreu na cruz para nos trazer o aperfeiçoamento. Terceiro subtópico, o trono da graça. Diante de tão grande sumo sacerdote que compreende a gente, conhece a nossa estrutura, como diz o Salmo 103, verso 14, sabe que nós somos pó. O escritor de Hebreus 4:16 completa: não tenha medo de se aproximar do trono da graça. Em muitas partes da Bíblia, encontrar um trono não é uma coisa muito boa, pois ali geralmente você será julgado por seus erros. Então, fala-se de trono, de grandeza, de autoridade, né? Já dá para meter medo aqui. Entretanto, o trono da graça que é mencionado aqui é diferente. Por que é diferente? Porque neste trono nós encontraremos, através dos méritos de Jesus, e aqui entra o nosso dever
de sermos gratos a Jesus e de estarmos cada dia apegados a Cristo. Por quê? Porque através dos seus méritos é que existe à nossa disposição não um trono de juízo e de condenação, mas trono da graça. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, através dos méritos de Cristo Jesus, misericórdia e graça para continuarmos firmes na caminhada cristã vem sobre as nossas vidas. Encontramos aqui no trono da graça, né, graça e misericórdia para continuarmos firmes na caminhada cristã. Então, quando chegarmos a esse trono, não seremos condenados, mas receberemos um abraço afetuoso do Pai. Sabe quem encontrou esse trono? Vamos citar um exemplo bíblico de alguém que se depara com este trono de graça. O filho pródigo, por exemplo. A palavra diz que ele levantou-se e foi para seu pai. O filho pródigo, ele estava numa devassidão, havia perdido tudo, estava sem nada, mas havia gastado tudo, né? Todos os bens, toda a sua herança, ele havia desperdiçado, jogado fora. Então ele decide voltar para a casa do pai para ser um escravo. A intenção desse rapaz não era voltar para a casa do pai para ser o queridinho da família, não. Ele entendia, ele sabia que ele merecia a escravidão. Assim como nós devemos estar conscientes de que merecemos a escravidão. Mas o que Deus tem preparado para nós por causa da sua graça? O texto bíblico diz assim, olha: levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quer dizer, tratou o rapaz como filho. Que maravilha, não é verdade? O rapaz que esperava ser tratado como escravo foi tratado como filho. Podemos entender que o nosso Deus hoje, ele quer fazer a mesma coisa na vida de muitas pessoas que estão no mundo de horror, na perdição. Tudo o que Deus mais quer é que as pessoas se voltem para Ele. Não importa o que fizeram, o que estão fazendo, Deus está convidando para as pessoas voltarem. Jesus prega arrependimento. Claro, quando a gente fala em arrependimento hoje, muitas pessoas interpretam isso como um julgamento. Não, não é julgamento. É uma necessidade humana arrepender-se, porque do outro lado existe um Deus amoroso de braços abertos, esperando alguém arrependido. Alguém que se arrependa, alguém que queira voltar para Ele. Porque se o homem quiser voltar para Deus, Deus já está de braços abertos. Verdade? O nosso segundo tópico fala que Jesus foi humano como nós, porque nos convinha. O sumo sacerdote entrava uma vez todos os anos no Santo dos Santos, local mais sagrado do tabernáculo feito por Moisés. Nessa ocasião, ele levava consigo o sangue de animais, a fim de fazer o pagamento pelos pecados dele próprio e também do povo. Por isso, em Hebreus 7:26, está escrito esta frase: porque nos convinha, ou seja, era conveniente, era apropriado, era oportuno, era vantajoso, era cômodo que viesse alguém para nos desobrigar de realizar os rituais da lei de Moisés, que não resolviam o problema do pecado. Ou seja, os rituais da lei de Moisés não removia o pecado. Não removia, não retirava, não, né? Então, havia necessidade que alguém chegasse e fizesse essa obra por si mesmo. Só podia ser uma pessoa, para ser capaz de fazer isso, uma pessoa perfeita. Agora a pergunta é: onde achar uma pessoa perfeita?
capaz de remover o pecado de outra pessoa. Sobre a face de toda a terra não havia ninguém. Quando a Bíblia diz porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, quando a Bíblia diz não há um justo nenhum sequer, não é porque não havia pessoa justa na terra. Maria, a mulher justa, José era um homem justo, a própria Bíblia vai dizer isso. E sendo José justo, não querendo infamar a sua esposa, intentou deixá-la secretamente. Mas a justiça de que o texto está falando aqui é: ninguém é justo ao ponto de ser capaz de comparecer diante de Deus pela sua própria justiça, nem tampouco é capaz de justificar a outro com a sua justiça. Entende? E por isso que era necessário Cristo Jesus vir. Porque somente Ele tem a capacidade, é justo ao ponto de ter condições de creditar a sua justiça a outra pessoa, a outro ser humano, a um ser humano, de justificá-lo, de embranquecê-lo, de dar vestes novas, limpas, de perdoar seus pecados e não lembrar mais. Só o Senhor Jesus é capaz de fazer isso, né? Então a Bíblia mostra que havia ali no tabernáculo que foi levantado por Moisés, as pessoas levavam ali consigo o sangue de animais, né? No caso os sacerdotes, o sumo sacerdote, a fim de fazer o pagamento pelos pecados dele do povo. E nos convinha esse sacerdote perfeito, para que não necessitasse mais de sangue de animais, que não fazia a obra perfeita. Então, somente descendo do céu foi que veio alguém que era assim tão divino como Deus e tão humano como nós, capaz de ser ele o sacrifício e ser ele ao mesmo tempo aquele que recebe o sacrifício, porque ele se oferecia como sacrifício vivo diante do Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Um sacrifício perfeito, porque não havia em Jesus falha nenhuma, nem moral, nem intelectual, nem espiritual, em nada. Não havia falha nenhuma. Portanto, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo subtópico, de uma vez por todas, quando morreu na cruz, Jesus derramou seu próprio sangue como pagamento pelos nossos pecados. É o que encontramos aqui em Hebreus 9, verso 11 ao 14. E ele fez isso de uma vez por todas, como diz Hebreus 7, e versículo de número 27. Assim, com a redenção perfeita, não há mais a necessidade da morte de animais. Os méritos do sacrifício de Cristo em nosso favor são permanentes. Resta-nos crer na obra da salvação e, através do poder do sangue de Jesus, receber a purificação de nossos pecados para servirmos ao Deus vivo. O que ele fez é válido para todos os tempos, para todas as épocas. Mas falamos um pouco sobre mar do esquecimento. Não é difícil pensarmos nos pecados que já cometemos e até mesmo aqueles que ainda lutamos contra ele. E na medida em que nos entristecemos, somos inundados por um sentimento ruim de que não merecemos nos relacionar com um Deus tão perfeito e santo. Bom, de fato, a gente não merece nada da parte de Deus, senão que está escrito em Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o que nós merecemos? Morte. Isso é bem desanimador, na verdade. Não quando olhamos para as promessas de Deus e para o plano de salvação de Deus para as nossas vidas. O qual, enviando o seu próprio Filho ao mundo em semelhança do homem, em semelhança do homem do pecado, porém sem pecado, na sua própria carne ele condena o pecado. Como que isso ocorre quando ele vive a sua vida inteira sem nunca ter transgredido
a lei de Deus. Nenhum princípio divino foi transgredido. Quer dizer, Jesus nunca pecou e morre na cruz pelos pecadores. Então, Cristo Jesus é esse ser perfeito, né? Nos animamos, nos alegramos, porque naturalmente, enquanto isso depender de nós, merecemos a morte. Mas o Senhor diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham esta vida em abundância. Entende? Devemos, então, ter sempre em mente que os méritos da salvação são de Jesus, exclusivos, totalmente, completamente de Jesus. O pecado perdoado pelo sangue de Cristo é lançado no mar do esquecimento, como diz Miqueias 7, versos 18 e 19, Isaías 43, verso 25 e Hebreus capítulo 9 e versículo 18. A palavra de Deus é clara ao dizer que Deus nos perdoa e não lembra mais. Quer dizer, é um perdão total, é um perdão completo. Deus não fica na cabeça pensando: eu perdoei esse rapaz, mas ele fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo no passado. Entende? Não, Deus não fica martelando com essas coisas como o ser humano fica, às vezes, um do outro. Perfeito o perdão de Deus. Então, temos aqui mais um motivo, né? Novamente falando de sermos de Jesus. Terceiro e último tópico: uma humanidade perfeita. Jesus, o perfeito. Entre os hebreus, o sumo sacerdote era o principal ministro religioso, acima dos outros sacerdotes. O único que podia realizar o ritual de expiação pelos pecados do povo. Mas ele era um homem comum, portador das mesmas imperfeições de todos da nação. O sacerdócio de Cristo é apresentado na Epístola aos Hebreus como sendo superior, porque é segundo a ordem de Melquisedeque, não tendo princípio de dias e nem fim de vida. Isto é, quem que não tem princípio nem fim? Quem que ele mesmo é o princípio e o fim? Ele mesmo é, ele não tem um princípio, nem tem um fim. Ele é o princípio e ele é o fim. Quem? Somente Deus. O sacerdócio de Cristo, então, substitui o sacerdócio terreno, porque é um sacerdócio eterno, perfeito, não de origem humana, mas de origem celestial. Deus se manifesta na terra para salvar os homens e mulheres. Deus se manifesta para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Assim, não há por que apelarmos a intermediários, se Jesus é todo perfeito, né? Não há necessidade, nem tampouco existe a possibilidade de apelarmos a intermediários terrenos para obtermos o perdão dos pecados, quando a Bíblia é clara ao mostrar que só em Jesus é que somos de fato perdoados por Deus o Pai. Temos então em Cristo um representante ideal diante de Deus, alguém que pode compadecer-se de nós. Essa expressão significa demonstrar simpatia por. E aí, meus irmãos que me ouvem agora, isso me chama a atenção. Isso me faz sentir aqui no meu coração, nesse exato momento, uma grande alegria com meu Deus. Saber que Deus sente ou demonstra simpatia por mim, assim como demonstra simpatia por você. Você é simpático aos olhos do Pai. Eu sou simpático aos olhos do Pai, não por nossos méritos, entende? Porque Ele se compadece de nós. Ele vê e conhece a nossa fraqueza, entende? E desejou nos perdoar. Em contrapartida, o que Ele espera? Ele espera que você mantenha firme a sua confiança. É o que está escrito em Hebreus 3, versículo 6. Ou seja, nunca haja em você um coração mau para se apartar do Deus vivo. Nunca abandone a fé. E por que diz que chama o coração de mal? Porque a gente abandonar fé em alguém que
em alguém que demonstra simpatia por nós quando nós não somos dignos disso, é muita maldade, não é verdade? Então, Deus requer de nós confiança e firmeza nele, e nós devemos, sim, estarmos assim, porque é muita graça, é muita bondade da parte de Deus o que ele está fazendo com a gente. Subtópico 2, a pessoa perfeita. Deus exige de nós perfeição e o padrão dele é elevado. E veja que Deus fala isso para Abraão já lá no início, em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Milênios após, Jesus disse a mesma coisa quando está ensinando no Sermão do Monte, e Mateus vai registrar isso para a gente no capítulo 5, verso 48. Sede vós, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Talvez você diga, pastor, mas isso é impossível? Como que isso é possível? Nós, pecadores, falhos, sermos perfeitos, assim como Deus é perfeito. Vamos citar outra referência, porque Paulo também falou sobre a possibilidade dessa perfeição. Observe 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 17. 2 Timóteo 3, verso 17, está escrito o seguinte: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O contexto desse texto está falando que Deus inspirou a sua palavra. Deus nos deu o seu Filho Jesus e nos deu a sua palavra. Olha como Deus trabalha para a nossa salvação. Nos deu o Senhor Jesus, nos deu a sua palavra e nos deu o Espírito Santo para estar conosco. Entende? Então, entre esses três aqui, no meio, estando ligados nesses três, nós chegamos sim à perfeição. Entende? Porque Cristo nos perdoa os pecados, nos purifica, o Espírito Santo nos guia em toda a vontade do Senhor e a palavra de Deus nos corrige, nos instrui, nos ensina. Então, temos todas as ferramentas, temos tudo à nossa disposição para sermos perfeitos. E o texto que foi citado anteriormente, lá em Mateus 5, verso 48, fica claro o contexto também, quando e como que o homem chega à perfeição. Quando ele é imitador de Deus. Quando que o homem é imitador de Deus? Quando ele ama. O que é que Deus fez por mim e por você? Perdoou. Então, quando a gente perdoa, estamos sendo perfeitos, como o Pai é perfeito. Quando a gente ama, mesmo sabendo que as pessoas falham com a gente, estamos sendo perfeitos, porque é isso que Deus faz com você e comigo todo dia. Nos ama mesmo sabendo, conhecendo perfeitamente meus pensamentos, meus desejos, minhas ações, que muitas vezes não são condizentes com a vontade do Todo-Poderoso. Entende? Com certeza, perfeição essa, igualmente sugerida em Hebreus 10, versículo 1 também, para aqueles que se chegam a Deus por intermédio de Jesus. Quer dizer, a perfeição acontece aqui. Você está unido a Cristo, então você é perfeito aos olhos do Pai. Com certeza já lhe ocorreu ficar indignado ou indignada por tornar a cometer um erro que já se havia proposto não repetir, ou deixar de praticar uma boa ação, ainda que desejasse fazê-lo. O apóstolo Paulo vivia o mesmo dilema, pois revela em Romanos 7, verso 15 o seguinte: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Acontece que essa é a condição de todos os seres humanos. Todos, sem exceção, nascemos com deficiências morais. A boa notícia é que Cristo, ele se deparou com a mesma situação. Não que ele tenha sido moralmente imperfeito, porque jamais Jesus errou em qualquer coisa. Mas como homem, ele pôde conhecer de perto as nossas imperfeições e descobrir o quanto é difícil ser justo. Jesus experimenta isso na prática. Ele viveu entre nós, não como um anjo glorificado, mas como um ser que estava sujeito a ser tentado em tudo como de fato ele foi.
Entende? Se Jesus tem descido na terra glorificado, ele não poderia ser tentado. Mas ele nasce como homem entre nós. E nascendo como homem, estava assim apto a ser tentado em tudo. Note que não podemos estar satisfeitos com a nossa imperfeição, pois cairemos no erro de aceitar o pecado como uma coisa natural. Nossa preocupação constante deve ser a de não pecar. E, se errarmos, porque é impossível, a partir de hoje eu não cometo nenhum pecado, é impossível, impossível, impossível. Para o homem mais sincero, mais temente, mais zeloso, é impossível. E agora? Então não tem esperança, quer dizer que eu não sou perfeito? Ser perfeito não significa alguém que nunca vai cometer um erro. Mas você sabia que faz parte da perfeição reconhecer o seu erro? Correr aos pés de quem pode lhe perdoar? Pois é. A palavra diz, e se errarmos, temos um advogado no céu. 1 João 2, verso 1. Jesus está no céu por nós. Oh, glória. Terceiro subtópico e último para a gente concluir. O impossível que se tornou possível. Hebreus 10 e 4 diz que é impossível que o sangue de animais tire pecados. E isso era um grave problema no relacionamento dos homens com Deus. Mas Cristo, o Cordeiro de Deus, João fez citação a respeito dele, dizendo o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo não encoberta, remove o pecado. Entende? Então, o que era impossível tornou-se possível para a glória de Deus e para o bem daqueles que desejam servi-lo. Conclusão. O Senhor é mencionado em Hebreus 4,14 como o grande, do grego megas, sumo sacerdote. Jesus, que esse é o nome humano dele, né? Filho de Deus, que é um título divino, porque atendia a todos os requisitos da justiça de Deus, era 100% humano, porque observamos na Bíblia que ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele cansou, ele dormiu, ele chorou, e era ao mesmo tempo 100% Deus, santo, inocente, imaculado, quer dizer, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa, e só Deus é assim, né? E sublime. Hebreus 7:26. Em razão disso, tendo as duas naturezas, Jesus entende como você, com seus dilemas, né? Jesus entende você, aliás, né? Jesus entende você com seus dilemas e o ajudará a superar seus pecados. Vale a pena estarmos ligados com Cristo. Fica ligado no Senhor, porque Ele há de levá-lo, de conduzi-lo ao aperfeiçoamento necessário. Deus abençoe, até a próxima aula, em nome de Jesus.